Eu sou de Belém do Pará, sou filha de Osmar e Odimara. Meus pais são do interior do Pará, se conheceram em Belém e eu nasci em Belém. E passei toda a minha vida em Belém do Pará, mas, assim, toda a minha vida entre aspas, porque na verdade meu pai é militar e ele era constantemente transferido. Então, durante a minha infância, eu morei um tempo no Rio, 2 vezes no Rio. Fui para o Rio, voltei para Pará, fui para o Rio de novo, voltei para Belém, fui para Manaus, voltei para Belém, até que finalmente ficamos em Belém. Então, os meus estudos assim do ensino básico, do ensino médio, foram bem conturbados, porque às vezes eu mudava no meio do ano, ou chegava numa escola nova, com gente nova, chorava na escola porque não conhecia ninguém, até isso tudo até a sexta série. Da sexta série em diante, a gente morou em Belém e lá eu passei até formar, né, a faculdade. Eu sei que quando eu estava por volta da oitava série, que era quando a gente decidia que área que a gente ia escolher antigamente, né? Se ia fazer uma área relacionada a ciências biológicas, que chamava, ou ciências humanas, ou ciências exatas, eu já tinha decidido que eu queria medicina. O sonho da minha mãe era ter uma filha médica. Mas a gente tinha muitos conflitos, assim, conflitos adolescentes, e eu nunca dizia para ela que eu queria fazer medicina. Eu ficava enganando que eu ia fazer engenharia só para ela não ficar contando para todo mundo que a filha dela ia fazer medicina. Eu não sei porquê, então eu não sei explicar quando foi, mas já entrei no segundo grau para fazer medicina e nunca nem passou pela minha cabeça uma outra possibilidade. Entrei para fazer cardiologia. Eu era apaixonada por cardiologia e eu queria do primeiro ano fazer cardiologia. Sempre eu quis fazer clínica, nunca quis fazer cirurgia, nunca gostei de cirurgia. Mas não tinha a menor intenção de fazer pediatria até o internato de pediatria, que na minha época era apenas no sexto ano. Quando eu passei pelo internato, quando eu passei pela pediatria, eu me encontrei ali no contato com as crianças, no atendimento, na rotina de enfermaria principalmente, muito mais até do que a do consultório, né? Eu já sempre gostei de um caso mais complicado, não de um caso mais comum. Então, quando eu passei pelo internato, foi quando eu falei, não, é pediatria que eu vou fazer. E assim foi. Eu não tenho um caso exato para contar, apesar de haver várias situações de recompensa, né? De se sentir bem por fazer aquilo. Muitas situações, até porque eu atuo com terapia intensiva e desde a minha residência eu sempre fui para terapia intensiva e trabalho na terapia intensiva desde então. Sempre que eu falo disso eu choro, sempre. Então, assim, são muitas as situações difíceis que a gente passa, tanto de notícias boas, que aí são os momentos mais fáceis, né? Mas de notícias muito difíceis. Então, até mesmo nas situações que eu dou notícia de morte, mesmo nesses momentos eu tenho uma recompensa, né? Porque aqueles pais, na grande maioria das vezes, né, é muito difícil olhar para um pai, para uma e dizer que o filho morreu. Mas perceber que mesmo quando eu dou essas notícias, aqueles pais eles são agradecidos não porque o filho morreu, mas porque eles viram que naquela situação foi feito tudo o que era possível. Isso é muito reconfortante, isso dá muito a sensação de que, poxa, eu estou fazendo a coisa certa. Então, tem muito esses momentos, mas independente desses momentos, eu nunca tive assim a dúvida da pediatria. Então, já teve um momento onde eu estava muito sobrecarregada com muitos plantões, onde eu deixei de ter o mesmo gosto, vamos dizer assim, em dar o plantão. Mas eu também, graças a Deus, tive assim a percepção e a coragem de sair assim desse ciclo que eu estava de sobrecarrego, porque eu digo que
Quando a gente faz uma coisa, mesmo que a gente ame muito, se a gente fizer muito exageradamente, se isso apagar de você a sua vida pessoal, a sua vida familiar, isso no final vai acabar trazendo algum grau de insatisfação. E eu acho que isso acontece muito com o profissional médico, né? Aquele profissional que chega e só faz as coisas por reflexo, porque ele normalmente gostava, mas ele tá tão sobrecarregado que aquilo deixou de ser agradável para ele. Então eu já tive um momento assim, um momento que eu pensei até em largar a medicina. Eu trabalhava demais e nessa época, inclusive, foi uma época depois que eu tinha tido as minhas filhas, e que uma época que eu engordei demais, que a minha vida estava muito sem qualidade, eu não me alimentava bem, eu não vivia bem, eu estava sobrecarregada de trabalho. Então, nesse momento, eu consegui, não sei também se perguntar como você conseguiu, eu nem sei dizer como, eu tenho muito como referência um livro que eu li, e isso me transformou a minha vida, mas eu saí disso e hoje eu tenho 20 anos de formada, eu tenho 17 anos de terapia intensiva e eu vou para um plantão com a maior satisfação do mundo. Eu não chego de cara feia, eu não chego empurrando com a barriga, eu chego disposta a trabalhar. A docência, eu lembro que quando eu estava na faculdade, a minha primeira apresentação, eu apresentei numa transparência, que hoje nem existe mais, mas eu apresentei numa transparência um caso clínico de lúpus. Eu era muito tímida, então foi muito difícil para mim apresentar aquele caso. Mas quando eu terminei, o professor... Bom, quando eu terminei, o professor falou para mim, na frente da sala inteira: ensinar é um dom que nasce com poucos. E realmente eu percebi na hora que eu estava dando a explicação da satisfação que eu tinha. Principalmente numa coisa que hoje em dia está até mudando um pouco, que é a questão das aulas expositivas, né? Da pessoa explanar sozinha sobre aquele assunto. Então eu gosto muito disso, até às vezes falo demais. Então eu acho que essa questão da docência foi nessa primeira aula, foi esse professor que eu não lembro o nome, eu lembro que era um professor de clínica médica que criou isso em mim, e daí em diante eu descobri que eu me sinto muito bem falando, expondo uma aula, né? Às vezes eu tô assim super sobrecarregada de coisas, de afazeres das várias áreas que a gente acaba trabalhando, mas se uma pessoa falar assim: professora, pode dar uma aula para mim tal dia? Eu penso, falo, meu Deus, eu não posso, porque eu não vou ter, mas aí da minha boca só sai, claro. E aí a gente vai e prepara essa aula. Então foi mais ou menos assim, é uma coisa também que eu sinto muita satisfação. E hoje em dia, trabalhando também na faculdade, é uma coisa que revigora muito o contato com os alunos. Porque a gente, depois de um certo tempo trabalhando com aquilo, né, aquilo vira uma rotina e parece que aos poucos vai perdendo o encantamento, se você não souber onde buscar a origem desse encantamento de volta. Então, quando eu estou trabalhando com o estágio, com aqueles alunos que às vezes fazem o primeiro atendimento de pediatria, e quando termina aquele primeiro atendimento, eles querem bater foto com o paciente, com a mãe do paciente, aí quando eu termino, professora, foi maravilhoso, foi meu primeiro atendimento. Isso é muito legal, é muito gostoso, porque é como se a gente vivesse de novo aquele momento. Então eu acho que isso recupera a nossa energia, pelo menos recupera a minha energia, isso me dá mais incentivo, né, para continuar. Bom, a sociedade começou com o consultório, né? Jamile, eu e Matheus fazendo esse consultório em parceria. E aí a gente acabou convivendo mais e se conhecendo mais, e uma sociedade que antes era só um negócio acabou virando também uma amizade. E nessa amizade, a gente sempre falava sobre essa vontade, né, de criar algo que pudesse estar junto com os alunos, ajudando. A gente vive também
tanto eu, Jamile e Matheus, somos professores da faculdade, das faculdades que tem aqui na nossa cidade, e a gente vive muito aquele aluno que termina a faculdade e está no pronto-socorro e liga, manda mensagem, né, pergunta o que fazer, como fazer, e a gente ajuda dentro do que a gente pode, mas a gente vê a dificuldade, aquela pessoa que formou, mas claro, está atendendo ali a pediatria. Então, aí foi construindo, né, com vários encontros, conversas, foi construindo essa questão. E se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse assim? Se a gente criasse, e aí veio a ideia, né, de criar essa estrutura onde a gente pudesse estar ajudando de forma uma maior quantidade de pessoas com isso que a gente sabe, né, que a gente faz no dia a dia, que é uma coisa que a gente não quer mostrar a parte teórica, não apenas a parte teórica voltada para o estudo, porque isso hoje a gente encontra fácil. A nossa intenção real é voltar para as situações, é simplificar a vivência prática daquela pessoa que não está ali estudando os detalhes da pediatria, mas ela precisa saber fazer o básico da pediatria. O esporte foi o que me tirou daquela situação, né, que eu falei que eu estava numa situação de sobrecarga de trabalho e que eu não comia com qualidade, eu não me alimentava bem, eu não fazia atividade física, eu era uma pessoa extremamente cansada. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma atividade física. No início foi aquela atividade assim empurrada, como a maioria das pessoas fazem, né? Não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas aos poucos os caminhos me levaram para o CrossFit. E o CrossFit faz parte da minha vida, foi minha salvação dessa situação que eu falei. E hoje é assim um lugar onde eu sinto o prazer de estar, que faz bem para o meu corpo, mas que eu venho por puro prazer. As coisas da nossa vida, elas vão se intrincando, né? Elas vão ramificando e daqui a pouco uma tá colada na outra. E por isso a gente está aqui. A gente resolveu fazer nesse espaço, né? O dono daqui é meu amigo e eu falei teve a ideia de fazer aqui, a gente abraçou essa ideia. Estamos aqui hoje filmando num dos locais que eu me sinto tão bem quanto, não igual à minha casa, óbvio, mas tão bem quanto na minha casa.